Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Sejam cordialmente bem-vindos a este serviço divino de transmissão. O nosso apóstolo de distrito adjunto já se encontra entre nós e dentro em breve o nosso serviço divino terá início e tem como cântico de introdução número 228. Desejamos a todos que nos acompanham uma boa transmissão e um serviço divino ricamente abençoado. Obrigado. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grandioso Deus e bondoso Pai Celestial, é com gratidão e temor que nos aproximamos diante de Ti nesta manhã. Bondoso Pai, te queremos agradecer de todo o nosso coração por tudo que Tu já fizeste para nós até aqui. Agradecemos pelo Teu amor e pela Sua graça. Sabemos que ninguém outro mais nos ama como Tu. És o Eterno, és o Deus perfeito e és o Deus
de toda a graça e de toda a misericórdia. Vimos esta manhã para te louvar e te adorarmos de todo o nosso coração. Te agradecemos por ter enviado o seu Filho Jesus, o qual nos livrou no pecado. Te agradecemos que o teu Filho ainda enviou o Espírito Santo como Consolador para o nosso caminho. E nós agradecemos pelo futuro que o teu Filho nos prepara para o nosso grande reencontro no Salão das Bodas. Bondoso Pai, nestas horas vimos para podermos interceder na nossa oração sobre todos aqueles que sofrem. Muitos são os nossos irmãos e irmãs que se encontram acamadas nos hospitais e nas suas casas. Esta dor também atinge as suas famílias. Bondoso Pai, nós pedimos, vê para todos esses e aproxima junto deles. Faz com que cada um sinta a sua ajuda e sinta também do seu amor. Nós oramos para muitas pessoas que choram hoje neste mundo. Tu sabes, Pai, de todas as situações que nos preocupam nestes últimos tempos. Pedimos, Pai, que envia o Espírito Santo para poder consolar todos aqueles que choram e também aceitar as almas que vão para a eternidade, para que no dia em que o Senhor Jesus voltará, possa também eles ressuscitar e reinar com o nosso noivo Senhor Jesus. Bondoso Pai, são muito sofrimento, muitos de nós têm cruzes particulares a suportar. Nós pensamos para os órfãos, para as viúvas e para os idosos. Pai Celestial, te pedimos ajuda e muda as situações para o bem-estar onde for possível. E, eterno Deus, reunimos também diante de Ti, nos curvamos esta manhã com humildade e com temor. Tu sabes o que nós necessitamos esta manhã para podermos receber a Tua palavra da vida. Toca os nossos corações para que cada um possa sentir que Tu pessoalmente falaste com Ele. Alimenta-nos e fortalece a nossa fé. E também temos várias preocupações que nos circundam. Bondoso Pai, atende-nos daquilo que nós necessitamos. Procuramos o coração do nosso apóstolo de distrito nesta manhã. Aceita as suas orações através dele com o nosso apóstolo maior. E abençoa todas as comunidades que estão aqui de perto e de longe de nós. Abençoa todos os apóstolos e os ministros sacerdotais. Bondoso Pai, dá-nos também a ligação com as almas que nos antecederam no mundo do além. E circunda-nos com o serviço de teus anjos. Aceita-nos e nos atende de tudo por vontade de teu amado Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, caros convidados, para este serviço divino, o nosso apóstolo maior deu-nos uma palavra que se encontra na carta de Marcos, no seu capítulo 1 e o versículo 10. Lemos o seguinte: E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Por favor, pode sentar, também lá em casa, e o coro pode nos dar um estrofe. Jesus,
Queridos irmãos, queridas irmãs e caros convidados, nesta manhã, permita-me, em primeiro lugar, ser o vosso porta-voz para este serviço divino. Gostaria, antes de manifestar a minha gratidão por estar conectados conosco lá em casa, lá na sala, ou seja, no quarto, e muitos talvez também se encontram nas camas dos hospitais e estão a seguir este serviço divino. E gostaria também de saudar a todos os irmãos e irmãs que neste preciso momento estão ligados conosco. Já depois do serviço divino do domingo passado, tomei conhecimento que alguns irmãos em Santo Tomé, também na Europa, em Portugal, e como também na América, eles estavam ligados conosco naquele serviço divino. E por isso, queridos irmãos, eu quero saudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esta graça que nós acabamos de receber aqui pelo coro, que a paz do ressuscitado também pode preencher os vossos corações. Que este serviço divino se torna ricamente abençoado para cada um de vós que estão ligados neste momento aqui no altar de graça. Queridos irmãos e irmãs, ali está a minha gratidão, porque fizeste muitos esforços, grandes esforços, para estar ligado a este serviço divino. Pela televisão, pelo telefone, ou seja, também pelos canais que nós preparamos. Queridos irmãos e irmãs, e ali nós queremos ver também qual é a importância do serviço divino para nós. E muitas das vezes nós pensamos, talvez o serviço divino do domingo passado, a prédica foi ainda muito mais poderosa, mas deste domingo a prédica foi bastante fraca. Vem às vezes alguns pensamentos, alguns murmúrios que nós dissemos, e o coro desta vez foi muito melhor do que a semana passada. A música foi melhor na semana passada do que nesta semana. Mas, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de sublinhar de que este não é a meta para nós e não é a meta para o serviço divino. O serviço divino, antes de tudo, é um processo para um desenvolvimento da nossa fé. É um processo que nos leva uma etapa, passo a passo, para a nossa preparação no dia do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. O serviço divino está para preparar a nossa alma, e cada serviço divino é algo muito importante para nós. É nesse sentido que nós devemos considerar o serviço divino para nós. Que Deus, Ele nos leva passo a passo para preparar a nossa alma, e a nossa alma seja preparada para o regresso do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. E nós, sendo filhos de Deus, nós esperamos o Senhor. E durante o serviço divino nós esperamos pela bênção de Deus para a nossa vida espiritual, e esta bênção também para a nossa vida natural. E muitos filhos de Deus esperam para isto. E nós esperamos no serviço divino pela paz do ressuscitado, que possa preencher os nossos corações. E nós esperamos o regresso de Cristo. Isto será grande maravilha. Será maravilhoso quando o Senhor voltar e buscar os seus para junto de si. E hoje, às vezes, como passamos várias preocupações, e nós chamamos, Senhor, vem, abrevia o tempo e venha nos buscar. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, Jesus está perto de nós, e Jesus, Ele diz, eis-me aqui, eu estou aqui,
eu vou apoiar, eu vou te ajudar. Não temas, eu estou contigo. Seria bom que esta palavra, amados irmãos e irmãs, ficasse também escrito dentro dos vossos corações esta manhã, que Jesus diz a nós: eu estou aqui, não temas. Não precisamos de nos preocupar com muita coisa que surge hoje. Nós queremos confiar no Senhor Jesus. Ele está junto de nós. Ele nos prepara o grande dia em que não haverá dores nem prantos. Meus irmãos, minhas irmãs no Senhor, hoje também estamos a nos aproximar para a celebração do dia de Pentecostes. O próximo domingo será o serviço divino de Pentecostes. Lembremos um pouco o primeiro Pentecoste, o que aconteceu. Os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém e eles aguardavam o Espírito Santo, porque Jesus tinha prometido aos seus discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo sobre vós. E os discípulos de Jesus Cristo, eles ficaram em Jerusalém à espera desse Espírito Santo, até quando o Espírito desceu sobre eles. E amados irmãos e irmãs, e ali a efusão do Espírito Santo deu o início da Igreja de Cristo. Hoje podemos viver na Igreja de Cristo através deste início que foi no dia de Pentecostes. E para nós, a festa de Pentecostes é uma festa grandiosa para a nossa igreja. E aqui o apóstolo, na carta de Marcos, nós podemos ler, conforme nós ouvimos: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre eles. O texto bíblico aqui fala do aparecimento de João Batista. João Batista passou para o deserto, ele passou para a Judeia, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele falava como uma profecia daquilo que há de vir. João Batista, ele conseguiu de ensinar as pessoas para se arrepender do pecado. E ele batizou os homens e mulheres e as crianças para o batismo do arrependimento do pecado. E não só, ele prometeu também às pessoas, dizendo que após mim vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E este é o Senhor Jesus. E ali, quando Jesus, ele chegou na sua etapa vindo de Nazaré, e no Rio Jordão, João Batista pôde batizar o Filho de Deus. E o texto bíblico que nós lemos, este versículo de Marcos, diz: e logo que saiu da água, viu os céus abertos. Amados irmãos e irmãs, algo maravilhoso que aconteceu naquele tempo. O céu abriu-se e a voz de Deus fez-se audível. E todos ouviram esta palavra. Todos ouviram a voz de Deus. No versículo 11 está escrito, deste mesmo capítulo, que desta voz saiu a palavra: este é o meu filho amado, em que nele eu me comprazo. Queridos irmãos e irmãs, a partir daquele momento vem a Trindade de Deus. Deus, o Espírito Santo é Deus. E Deus confirma o seu Filho como Deus. E vem a Trindade,
nesta unidade, Jesus se une a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesta Trindade, amados irmãos e irmãs, que hoje também seguimos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, ele não deixou as coisas assim. Ele enviou e incumbiu aos seus discípulos, para que os discípulos, os seus apóstolos, pudessem ir proclamar o seu evangelho e pudessem também ir batizar todos os homens em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós lemos isso na carta de Mateus, no seu capítulo 28, os versículos 19 a 20. Lá está escrito: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados irmãos, os apóstolos recebem esta incumbência de Jesus Cristo para batizar com o Espírito Santo. Eles recebem esta missão para proclamar o Evangelho de Cristo para todo o mundo e para todo o lado. O Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, dá o poder, o seu poder aos seus apóstolos. E logo podemos começar a observar essas palavras através da atividade do evangelista Filipe. Filipe, ele passou na Judeia, passou também em Jerusalém, na Samaria. Ele pregava o evangelho de Jesus. Os homens e as mulheres, eles ouviram o evangelho do Senhor, eles creram em nome do Senhor. Filipe pode batizar também os homens no batismo da água. Filipe pode expulsar os demônios naquela altura através, em nome de Jesus Cristo, e as pessoas creram, eles aceitaram, porque eles viram que ele falava em nome de Jesus. E nesta altura havia uma pessoa chamada Simão. Simão era um mágico. Ele também, através da magia, ele fazia muitos milagres e todo o povo aceitava, todo o povo tinha medo dele. E a Sagrada Escritura diz, desde as crianças até os idosos, eles respeitavam o Simão e pensavam ele era um homem grande. Mas, queridos irmãos e irmãs, Simão pode se juntar com o evangelista Filipe. Ele pode reconhecer que o poder que ele tinha não era nada, mas o poder que estava no evangelista Filipe era muito mais maior do que ele tinha. E ali ele se juntou com o evangelista Filipe. Os apóstolos Pedro e João, eles ouviram o que estava a passar em Samaria. E depois de ouvir depois de ter essa informação de que em Samaria eles aceitaram a palavra de Deus e eles estão batizados, o apóstolo Pedro e João deslocaram-se para lá e eles, através da imposição das mãos e orações, desceu o Espírito Santo sobre todo o povo em Samaria. Grande foi uma alegria e gozo dos crentes que creram em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Simão, vendo isto, ele disse, preparou um valor, um dinheiro que ele entregou ao apóstolo Pedro, que ele pudesse também receber este poder de doar o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro disse, olha, vai com teu dinheiro para a maldição. Tu pensa que as coisas dos céus devem ser trocadas ou ser comprado com o dinheiro? E ali foi a atividade da incumbência que os apóstolos receberam. E até hoje os apóstolos continuam
a cumprir com esta missão, porque Jesus Cristo está conosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos. E os apóstolos, eles continuam para divulgar o Evangelho em todo o mundo, e vêm os efeitos do batismo com o Espírito Santo para o nosso tempo. E também podemos fazer mais um passo atrás e imaginarmos o que aconteceu quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Quais foram os efeitos do batismo com o Espírito Santo na primeira era cristã? Lemos que os apóstolos que tinham medo, eles estavam reunidos lá em Jerusalém, eles ganharam nova coragem. Este foi um dos efeitos que se manifestou no tempo passado. Eles ganharam coragem para poder pregar o Evangelho do Senhor. Eles ganharam coragem de poder sair do lugar onde eles estavam, através do poder do Espírito Santo que encheu, que desceu sobre eles. E ainda mais outro efeito do Espírito Santo foi a diversidade de línguas. Os apóstolos, eles falaram muitas línguas. Amados irmãos e irmãs, tal como Jesus, ele recebeu esta palavra, a voz do Senhor: este é o meu filho em quem me comprazo, este é o meu filho amado. Os apóstolos recebem também o Espírito Santo, eles falam a língua. Na vez de Deus, foi audível a voz de Deus. Também quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, as línguas que eles falaram foram audíveis perante as pessoas. E as pessoas entenderam, a maioria entenderam o reino do céu e o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Espírito Santo. Surge hoje, de um lado para outro, que alguém está a sair o Espírito Santo e ele está a falar língua. E se nós observarmos às vezes essas línguas, amados irmãos e irmãs, nem tem em todo o planeta Terra, essa língua não existe. Mas alguém diz: eu estou a sair o Espírito Santo. Esta língua estou a falar é a língua do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, se o Espírito Santo tivesse sentado lá, poderia dizer: está a mentir para mim. Este não é o meu, não é a minha língua. Este não é a minha língua do Espírito Santo. Queridos irmãos, queridas irmãs, a língua do Espírito Santo, qual é? A língua do Espírito Santo é o amor. Porque Deus derramou o seu amor dentro dos nossos corações. E esta é a língua do Espírito Santo. Quem tem o amor nele, ele está vestido da língua do Espírito Santo. Os apóstolos, eles falaram línguas, e os apóstolos, nesta altura, eles pregaram o Evangelho e todo o medo saiu sobre eles. Queridos irmãos e irmãs, também hoje, os efeitos do Espírito Santo, tal como no passado, devem atingir os nossos corações. O amor de Deus se manifesta. Que nós amemos, tal como Jesus Cristo nos ama. E ali nós podemos encontrar o efeito do Espírito Santo dentro de nós. Que nós podemos respeitar o nosso próximo tal como ele é. Isto o Espírito Santo revela em nós. O Espírito Santo deve manifestar esses efeitos para um filho de Deus. E o apóstolo Tiago, ele escreveu: muitos de vós dizem, eu amo a meu próximo, mas depois aborrece o seu próximo, depois fala mal do seu próximo. Este é um amor fingido. Isso não faz parte do amor de Jesus Cristo, que vem através do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo tem um efeito de um consolador, de um auxiliador para os nossos passos que marcamos dia e noite. O Espírito Santo
não revela sobre o Covid-19 como o fim do mundo. O Espírito Santo não nos fala sobre as coisas deste mundo. E Jesus disse outrora, aquele Espírito quando vier, ele irá vos lembrar de tudo quando nós fizemos e vai vos dirigir também às coisas que há de vir. E essas são as coisas divinas. E nós queremos encontrar-nos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esperamos que nós podemos avançar para esta festa de Pentecostes com muita alegria para festejarmos este dia cheio do Espírito Santo e que nós podemos corrigir aquilo que não coincide com a Trindade de Deus, aquilo que não coincide com o Espírito Santo, para que não nos afastemos do Senhor, que não nos afastemos da comunhão com o nosso Deus. Esta é a mensagem, queridos irmãos e irmãs, que eu iria deixar dentro de vós esta manhã, que tenha lugar dentro dos vossos corações, hoje e para sempre. Amém. Só, queridos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui com os dois apóstolos que trabalham aqui em Luanda. O nosso apóstolo Mafo, ele vai secundar-nos aqui no altar e o coro, por favor, vai nos dar uma estrofe. Em Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, e a todos que nos acompanham lá em casa. Nesta manhã nós podemos viver o calor do bom Pai Celestial através do servir do nosso apóstolo de distrito adjunto neste altar. Na introdução, o nosso apóstolo de distrito adjunto, ele tranquilizou as nossas almas neste serviço divino, devido à situação que o mundo vive hoje e que nós também não estamos isentos no nosso país. Ele disse que não tema, Jesus está lá para nos fortalecer e Jesus está lá para nos tranquilizar. Queridos irmãos, queridas irmãs, não obstante a situação que vivemos, isto não pode enfraquecer a nossa fé, antes pelo contrário, nós fomos alimentados com a palavra na Sagrada Escritura. Vós sois o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Queridos irmãos, nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus está dentro de nós, habita dentro de nós. Uma vez que somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, não podemos só adorar Deus na comunidade, mas em qualquer lugar onde nos encontramos, nós poderemos adorar o nosso Deus, porque nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de nós. O nosso apóstolo de distrito adjunto, ele fez menção do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão pelo João Batista. E depois deste batismo aconteceu algo tão maravilhoso, algo tão extraordinário, que o céu abriu-se e veio uma pomba que pousou na cabeça de Jesus e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho. E este foi o Espírito Santo que o Senhor Jesus recebeu. Recuando um pouco para trás, o profeta Joel, ele diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
porque ele vos dará ensinador de paz e de justiça, e vos fará descer as chuvas temporais e as chuvas de serôdia no primeiro mês. E este profeta referia-se da segunda descida do Espírito Santo através dos apóstolos em Jerusalém. E todos nós somos portadores desse Espírito. E o nosso querido apóstolo do Distrito Adjunto nos ensinou para que nós possamos sentir os efeitos do Espírito Santo. E, queridos, o efeito do Espírito Santo deve se manifestar em nós, tal como se manifestou outrora Pedro perante o Sinédrio, quando lhes pediram para que não pudessem falar mais sobre Jesus, para que não pudessem mais falar sobre o Evangelho, mas pelo efeito do Espírito Santo que Pedro e os demais receberam perante o Sinédrio, eles declararam: nós não deixaremos de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Isto foi o efeito do Espírito Santo outrora. E nós também hoje queremos sentir os efeitos do Espírito Santo pela pandemia que assola o mundo. Isso não pode nos afetar, mas queremos olhar para o nosso artigo da fé. Segundo artigo da fé, da nossa fé diz: creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, concebido sem pecado pela Virgem Maria, e que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu ao céu, e está sentado à destra do seu Pai, e de lá onde ele tornará a vir para vir à busca da sua noiva. E o Espírito Santo deve manifestar esses efeitos, que Jesus há de voltar, independentemente das situações que vivemos, mas Jesus há de vir, e nós queremos professar isso através do efeito do Espírito Santo. Ponto final. Queridos irmãos, queridas irmãs, se nós assim o fizermos, na verdade, o Espírito Santo há de nos tirar o temor, e nós iremos de professar Jesus Cristo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, podemos agradecer o nosso apóstolo João Carlos Mafo pelo que o Espírito Santo revelou dentro do seu coração. E agora nos queremos preparar também para o perdão dos nossos pecados. Há bem pouco tempo falamos sobre a história de Simão, o qual, com seu dinheiro, ele queria comprar o poder do Espírito Santo aos apóstolos Pedro e João. E Pedro, ele mencionou: vai com seu dinheiro para a maldição. E o apóstolo Pedro ainda disse a Simão: tu deve orar muito para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. Queridos irmãos e irmãs, vejamos o coração que tinha Simão. Não obstante o seu tempo passado, ele reconheceu que os apóstolos são mandatados pelo Senhor Jesus Cristo, e ele arrependeu-se de imediato perante os apóstolos e disse: seria bom que vós orasse por mim. Eu fui buscar este pensamento, amados irmãos e irmãs, também para o nosso tempo, sobre o arrependimento. Se nós, na verdade, queremos que Deus nos perdoe, antes nós devemos nos arrependermos a nós próprios e reconhecermos os nossos pecados perante o nosso Deus. Não podemos ser semelhantes às crianças pequenas. O que fazem as crianças? Quando o pai ou a mãe não está em casa, elas às vezes cometem um erro. Às vezes faz aquilo que o pai ou a mãe proibiu de não fazer. E quando a mãe está a vir, a criança pensa: agora a mãe vai chegar, ou seja, o pai vai chegar, eu tenho que lutar para pedir perdão no pai, porque senão serei castigado. E assim faz as crianças. E logo quando vai ver a mãe a entrar ou o pai a entrar, ele chega a dizer: mãe, perdão,
eu não vou fazer mais o que eu fiz porque eu cometi um erro. Fiz aquilo que tu disseste de não fazer. Amados irmãos e irmãs, este arrependimento das crianças, esse não pode ajudar para nada, porque ele está a falar com a mãe apenas para ser perdoado, mas ele não está a falar com a mãe e com o pai para corrigir os seus erros e deixar de não praticar mais este erro para o futuro. E isto não ajuda para nada, queridos irmãos, queridas irmãs. E também queremos transportar esse exemplo para a nossa vida da fé. O que quer dizer isto? Talvez nós podemos pensar, eu fiz o pecado, eu cometi o pecado, então muitas das vezes nós olhamos o nosso Deus como Deus de castigo. O nosso Deus não é Deus de castigo. Por nos ter dado os mandamentos que nós recebemos, Deus nos deu para o nosso bem. Se nós cumprimos os mandamentos de Deus, isso faz bem para nós. É por amor que Deus nos deu os mandamentos. Mas Ele não nos deu os mandamentos para o nosso castigo. E nós talvez pensamos, Deus perdoa-nos. E no fim, no nosso coração, nós não queremos mudar do nosso comportamento. Isso é por isso, queridos irmãos e irmãs, se nós queremos verdadeiramente sermos perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo, devemos nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. E isto é benéfico para o encontro com o nosso noivo, o Senhor Jesus. E para cântico penitencial, queridos irmãos, penso todos lá em casa de podermos entoar o cântico número 75 como cântico penitencial, e nós iremos entoar apenas um verso. Queremos então levantar-nos para orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio-vos a feliz mensagem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. São-vos perdoados os vossos pecados. A paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Eterno e fiel Deus, com gratidão e louvor, que nós nos curvamos mais uma vez diante de Ti. Nós te agradecemos
pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós te agradecemos que o Espírito Santo nos guia para o encontro do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Pai, que o seu Filho Jesus, ele continua eternamente o nosso guia e o nosso Salvador. Ninguém outro mais poderá ser maior através do seu sangue, a não ser o sangue que foi derramado pelo seu Filho Jesus. Ele amou-nos de todo o seu coração e ele continua a amar-nos e continua a nos preparar também o lugar por onde nós estaremos com ele para todo sempre. Pai, agradecemos-te que tu nos podes perdoar os nossos pecados, dá-nos a coragem de vencer o mal, de vencermos o pecado e dá-nos também a capacidade de podermos agir como o Senhor Jesus, para que sejamos também aqueles que lutam para ser o exemplo do nosso noivo, o Senhor Jesus. Aceita-nos, eterno Deus, com pouca petição que te demos, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Só, queridos irmãos e irmãs, continuamos ainda neste momento de confinamento até quando as autoridades tomarem as suas decisões. Por isso, nós pedimos que nós vamos entoar o cântico até que nós voltamos a um serviço divino normal, onde teremos a possibilidade de podermos celebrar a Santa Ceia juntos. Hoje vamos entoar o cântico número 230. E podemos agradecer o nosso Deus. Caro e fiel Pai Celestial, ao fim deste nosso encontro, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela sua dádiva, pelo seu amor e pela sua graça de poder nos unir, mesmo à distância. Pai Celestial, nós podemos sentir espiritualmente a comunhão que tu nos dá como teus filhos. E nós agradecemos-te, Pai, por ter permitido este encontro através do Espírito Santo. Pai, abençoa a tua obra por todo este mundo, abençoa a tua obra das comunidades que estão de perto e longe de nós, abençoa a tua obra nos países onde também estamos ligados com eles, Pai Celestial, e abençoa os nossos portadores de bênção. O nosso apóstolo distrito e apóstolo maior, abençoa as oferendas que, mesmo nessas circunstâncias, os teus filhos colocaram diante de ti.
torna bem-aventurados as mãos que deram, e Pai Celestial, se possível, muda essa situação que nós vivemos hoje, porque todo o poder te pertence e nada é impossível diante de ti. Escuta os nossos pedidos, tenha misericórdia de nós e, Pai Celestial, abrevia também o tempo, envia o seu Filho Jesus, que ele venha à nossa busca. E agora, Pai, proteja todos os teus filhos e dá-nos mais do que nós pedimos, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Só, queridos irmãos, também pode sentar lá em casa. Só uma pequena informação. No próximo domingo de Pentecostes, o nosso apóstolo maior irá servir para todas as comunidades no mundo. Será transmitido esse serviço divino e que nós iremos assistir o serviço divino de Pentecostes. Gostaria também de transmitir os cordiais cumprimentos do nosso apóstolo de distrito, o qual também ora muito para nós, a todos vós que estão nas vossas casas, todos que estão na cama do hospital, os que estão no serviço, que Deus Pai vos acompanha hoje e para sempre. E agora pedimos o coro para nos dar o último cântico. Queridos irmãos e irmãs, até a próxima. Adeus, que Deus vos proteja também lá nas vossas casas. Adeus.